Ok, pessoal. A gente já fez diversos testes de iluminação com o que seria o sistema padrão do Enscape, ou o que a gente pode também chamar de técnica procedural, que é uma maneira bem prática de iluminar as nossas cenas usando os próprios recursos do Enscape e nada mais. Agora, existe uma outra forma de fazer simulações de iluminação, que é o que a gente chama de Image-Based Lighting, que é justamente quando a gente usa imagens ou fotografias para gerar as iluminações que a gente precisa. Para trabalhar com Image-Based Lighting, a gente normalmente explora os formatos HDR, que quer dizer High Dynamic Range Image. Quando a gente utiliza esse sistema de iluminação, a gente chega no resultado mais fotorrealista, porque a gente vai justamente utilizar uma fotografia para iluminar o nosso cenário. Então, a gente vai conseguir resultados talvez um pouco mais interessantes que os anteriores, mas a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. E a gente vai precisar de recursos externos. Para a gente trabalhar com esse sistema, a gente precisa de basicamente duas condições. Primeiro, a gente tem que usar imagens do tipo HDR, que são imagens que são produzidas a partir de fotografias tiradas com diferentes exposições, algumas mais claras e outras mais escuras, gerando no final uma imagem equalizada, com muita informação de cor. E segundo, essas imagens HDR, elas têm que ser imagens esféricas ou 360, porque essas imagens vão ser mapeadas em volta do nosso cenário, justamente para gerar a iluminação e os reflexos que a gente precisa. Eu estou aqui com o meu arquivo da Villa Savoy, que a gente já trabalhou. Eu vou fazer aqui alguns testes usando imagens HDR para a gente ver como funciona, e depois a gente vai fazer algumas simulações mais pontuais. Inicialmente, eu vou abrir aqui o Enscape. Eu vou agora abrir aqui as minhas configurações visuais, e para a gente visualizar melhor o efeito do HDR, eu vou usar o estilo branco. E para a gente trabalhar com o sistema de Image-Based Lighting, a gente precisa vir aqui em Cell. A gente sabe que a gente pode usar os próprios recursos do Enscape para controlar, por exemplo, a aparência das nuvens, para controlar que tipo de fundo a gente vai ter, se é uma floresta, se é uma montanha e muitos outros. Mas se a gente quiser trazer uma imagem externa, a gente precisa vir aqui e escolher a opção Skybox. Depois que a gente faz isso, a gente pode clicar aqui na pastinha e carregar alguma imagem HDR. Existem muitos sites que disponibilizam essas imagens. Um desses sites é o chamado Polyhaven, que eu uso bastante. Agora, existem muitos outros que vocês podem explorar também. Aqui no Polyhaven basta que a gente acesse a seção HDRs, e aqui a gente já tem uma série de HDRs que a gente pode baixar. Reparem que a gente tem aqui a fotografia da imagem esférica planificada, e aqui embaixo a gente tem aqui essas esferas mostrando o resultado que essas fotografias vão gerar. Então, nesse site tem uma grande variedade de horários e cada fotografia dessa vai gerar um efeito diferente lá no Enscape. Eu baixei já algumas imagens e disponibilizei para vocês. E eu vou voltar agora no Enscape, eu vou clicar aqui nessa pastinha, eu vou explorar aqui essas imagens HDR que vocês podem encontrar no material de apoio. E eu vou escolher aqui qualquer uma dessas. Se vocês quiserem abrir essas imagens, vocês podem fazer isso usando o Adobe Photoshop, o Adobe Bridge e alguns outros programas, que vocês vão conseguir ver a imagem planificada. Mas eu vou escolher aqui qualquer uma delas e eu vou ver o efeito da imagem já mapeada de forma esférica no meu cenário. Eu vou escolher aqui essa primeira imagem. E aqui é muito importante, depois que a gente escolhe a imagem, que a gente ative essa opção chamada ponto mais brilhante. Quando a gente ativa essa opção, a gente de fato sincroniza a imagem HDR com o efeito dela na cena. Agora, se eu rotacionar a minha imagem HDR, eu vejo que ela está de fato iluminando o meu cenário e gerando essas sombras. Se a gente movimentar um pouco aqui a nossa visualização e olhar um pouquinho aqui mais para cima, a gente vai ver que a luz do sol e do céu que estão iluminando o meu cenário são luzes que vêm dessa fotografia, justamente aqui o sol. Em alguns casos, vale a pena a gente descer aqui onde a gente tem essa última opção e mexendo aqui nesse valor, a gente consegue mudar um pouco como se fosse a energia do HDR, de maneira que ele comece a ficar um pouco mais coerente aqui com a cena.
Eu vou brincar um pouquinho aqui com esse HDR e vejam que como isso aqui é uma fotografia 360 que foi tirada no horário próximo ao meio do dia, ele está me dando justamente aquelas características que eu já tinha percebido desse horário, com o sol bem forte e neutro. Para a gente testar, eu vou agora mudar o meu HDR. Vou clicar aqui e vou escolher qualquer outro, de forma aleatória. E mudando aqui o HDR, eu já vejo que a minha iluminação muda bastante. Eu tenho agora um HDR que foi feito com o sol mais baixo. Reparem que as sombras são bem extensas. Eu tenho sombras mais azuladas, o sol é mais quente. E eu tenho aqui um efeito luminoso, então, bem diferente do HDR anterior. Novamente, a gente pode mexer aqui embaixo e a gente vai ter um contraste maior ou menor aqui da iluminação produzida pelo HDR. E para fazer um último teste, eu vou clicar aqui e vou escolher qualquer outra imagem. Vou escolher essa aqui. E, novamente, eu tenho uma outra fotografia, agora com algumas montanhas aparecendo. E vejam que uma coisa muito interessante do HDR é justamente a qualidade dos reflexos que a gente vai ter justamente proveniente desse fundo, que é uma fotografia em alta qualidade e que dá um resultado muito fotorrealista por conta disso. Então, agora que vocês já entenderam como utilizar o HDR, nas próximas aulas a gente vai fazer algumas simulações bem pontuais de horários que talvez vocês precisem simular.